Vamos lá bater um papo com o nosso primeiro entrevistado, Thiago Ribeiro, ele que é investidor profissional e consultor de investimento, já está aqui conosco. Thiago, bem-vindo sempre aqui à nossa programação da BMC News. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês. Vamos lá começar falando sobre esse setor de construção, né, entender os riscos dessa provável recessão aí global, que existe já muita expectativa em cima disso. Eu queria entender do teu ponto de vista como que isso pode afetar as empresas, bem como também essa decisão da Selic na última quarta-feira, porque isso, claro, sempre divide bastante, né, as opiniões no mercado. Tem gente que acha que altas de juros não afeta tanto assim, tem gente que acredita que não, mas a gente está pela frente aí com a expectativa de um fim desse aperto monetário, ou seja, como que você tem avaliado essa provável recessão global, porque no final das contas lá fora a gente começou a ver reajuste de juros agora, né, diante também na contramão, né, do outro lado da balança, talvez um provável fim do aperto monetário aqui no Brasil. Ótimo, Débora, legal. Há mais ou menos uns 2 meses, acredito, eu fui aí na BMC ao vivo, né, e comentei um pouco do setor de construção, né, falei que o momento era de aumentar o beta da carteira. O que é o beta? Basicamente o risco. A gente, no início do ano, a gente estava com a bolsa toda barata, tá? E ainda estamos com a bolsa toda barata, mas os setores estavam baratos iguais. E depois desse aumento de juros, a possibilidade de aumento maior de juros nos Estados Unidos, inflação galopante, small caps e setores cíclicos como construção e varejo sofreram mais. E aí um rebalanceamento na carteira eu acho que fazia bem, tá? Levando, por exemplo, empresas elétricas que performaram bem nesse período, diminuindo um pouco a participação delas na carteira e aumentando para esses setores cíclicos. Na última semana aí, com esse fim do ciclo, a sinalização de fim do ciclo de aperto monetário pelo Banco Central, esses setores aí começaram a andar bastante. O setor de construção civil é um setor difícil, tá, para o investidor pessoa física, porque é um setor, primeiro, cíclico, e você tem que comprar ele quando ninguém quer comprar e vender quando todo mundo quer comprar. Porque quando os juros sobem, todo mundo já precifica na frente que vai ser um momento difícil para o setor. E quando os juros caem, todo mundo precifica na frente que vai ser um momento bom. E o preço das companhias varia de acordo com isso. Esse setor sofreu recentemente com alta de custo de construção civil, né? Então aumentou o custo da construção, aumentou o preço de terreno, e com isso ficou mais difícil para as incorporadoras repassarem preço, e também com o ciclo de alta de juros. Porém, a situação do setor hoje é muito diferente da situação de 2016, e os preços estão muito parecidos ou até mais baixos que naquela época. E por que a situação é muito diferente? Porque os estoques são muito menores. Hoje em dia a gente tem a lei dos distratos também, que na época foi um problema. As empresas estão muito menos endividadas, várias delas com caixa líquida. Então é um setor que eu gosto bastante, mas é um setor que o investidor tem que saber onde está pisando, né? Eu falo sempre, nesse setor tem que jogar no raso, não pode ir em empresas endividadas, tem que ir em empresa caixa líquida, empresa com pouco endividamento. Então é um setor que, sabendo a hora de comprar e vender, dá para ter ganhos explosivos, mas tem que saber jogar esse jogo aí. Mas eu estou bastante otimista com o setor, Débora. Inclusive, boa tarde, Thiago, para você. Queria falar especificamente aí nas ações da Tenda, né, que a gente teve aí, inclusive, na sexta-feira passada aí, uma reviravolta aí, total aí na sessão, né, após os resultados aí da empresa, né, os papéis chegaram a cair aí mais de 7%, né, no início da sessão, depois se recuperaram aí inclusive com uma disparada muito forte, né? Queria uma análise sua em relação aí à Tenda. Na minha visão, essa aí, por exemplo, é uma que não é no raso. É um investidor querendo nadar no fundo da piscina ali. É uma empresa, assim como Gafisa, Tecnisa, Tenda, são empresas um pouco mais difíceis, cada uma com sua especificidade, mas alavancadas, vem de altos estoques, ou vem, no caso da Tenda, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de repassar a margem no preço das unidades, com isso vem com resultados ruins. Então, é uma empresa que realmente eu não gosto, eu fico de fora. Imagina, se está tudo barato, para que você vai correr riscos desnecessários em algumas companhias que podem ficar pelo caminho? Né? Em todo ciclo difícil de construção civil, algumas ficam pelo caminho. Né? Você viu aí no histórico não muito longe, né? Teve a PDG, Ross, enfim. É um setor que deixa muita gente pelo caminho porque é um setor cíclico. E se você está alavancado, ou você está com muito estoque, ou se você fez 2 lançamentos muito ruins de vendas, isso pode dificultar. Então eu tenho preferências aí, tenho reticências quanto à Tenda e, por exemplo, no setor dela, prefiro a Plano e Plano, que a gente pode comentar mais para frente aí. Okay. Antes da gente entrar especificamente em outros papéis, eu queria trazer aí sobre, já que a gente também está falando
sobre expectativa também no setor como um todo. Agora há pouco a gente trouxe a notícia de uma queda no valor, na verdade, no número de vendas de cimento. Isso por causa do aumento, claro, de insumos, né? Eu queria entender do teu ponto de vista até onde essa questão da matéria-prima ainda vem impactando, principalmente se a gente vai olhando essas empresas menores, porque isso tem sido uma preocupação desde o início lá, né, da guerra da Ucrânia. Aparentemente isso agora já está repercutindo até no número de cimentos, ou seja, de vendas de cimento, ou seja, se por um lado a gente tem menos cimento vendendo, por outro lado eu acredito que a gente deve ter menos construção aí em prática, ou seja, houve uma redução de guidance também, houve uma redução aí de lançamentos. Como que você tem visto essa questão ainda da matéria-prima, dos insumos em relação a esse setor? Essa é uma das grandes questões, Débora, do setor de construção, foi o grande aumento dos insumos que reflete no principal índice de custo da construção civil, que é o INCC. Então, a gente viu um grande aumento de custos e para todas as empresas de incorporação, tanto quando você fala de baixa renda, quando você fala de média e alta renda, e isso comprimiu o quê? Comprimiu a margem bruta das empresas, porque as empresas às vezes não conseguem repassar esse preço para o consumidor final, o consumidor não aceita um preço muito alto no lançamento, né? Então, isso realmente dificultou. Um custo que impacta todo o custo de construção civil é o custo normalmente do diesel, que envolve transporte desses materiais para os canteiros de obras, etc. E isso já diminuiu um pouquinho e tem boas chances aí da Petrobras fazer uma nova redução. Eu acho que o pico do custo de construção civil a gente já passou, tá, do INCC, os aumentos muito fortes a gente já passou, e agora esse impacto aí vai ser lateral. Quanto à demanda por cimento, né, obviamente com juros saindo aí de 2 para 14, os juros de financiamento imobiliário saiu aí de 6,5% para próximo a 10% agora, isso impacta a demanda por construção civil. Junto com o período de eleição, algumas pessoas prorrogam, né, a compra aí da casa própria, etc. Então, isso obviamente tende a impactar. As prévias até agora, os resultados vêm sendo positivos em termos de vendas. Obviamente, cada empresa tem sua especificidade, mas no geral, o ritmo de vendas vem sendo bom. Algumas empresas indo mais tranquilas nos lançamentos e priorizando venda de estoque para não correr riscos desnecessários. E também é importante distinguir aí baixa renda de alta renda. Em baixa renda, as vendas vêm sendo muito fortes aí em Plano e Cury, que são as duas melhores empresas do setor. E na alta renda, eu acho que tem resultados um pouquinho divergentes de uma para outra, mas as empresas, no geral, ainda vêm performando boas vendas. A gente fala que o juros subiu muito, mas os juros estrutural de financiamento imobiliário no Brasil é 9%. Então, o consumidor aqui brasileiro está habituado a esses juros altos do imobiliário. Eu acho que o setor está bem preparado e vai passar bem, mas pode ter aí seus alavancos de demanda e impactando, obviamente, a cadeia de cimento, madeira, aço, como você mesmo disse aí. Tiago, ainda para a gente ficar nesse setor de construção, né? Amanhã a gente tem resultado da Iven, né? Não sei se você acompanha de perto a Iven, se há alguma expectativa. A Iven é uma empresa que eu gosto muito, eu acompanho ela desde 2016, tá? É uma empresa caixa líquido, igual eu falei, uma empresa que tem 500 milhões de caixa. Ela é dona aí de quase 50% da Melnick, que é a maior incorporadora do Rio Grande do Sul, e opera com a marca Iven em São Paulo. Uma baita empresa, tá negociando a 1/3 do que a gente chama de NAV, que é o valor de liquidação dela, próximo a 50% do valor patrimonial. Andou bem nas últimas 2 semanas, mas muito barato. Tá? Então, é uma empresa com boa gestão, bom controle, passou por um turnaround ali de 16 a 20 com troca de controle, redução de diretorias, redução de despesas operacionais, SG&A. Hoje em dia é uma empresa enxuta, que tem um bom land bank, caixa líquido, que é muito importante, então é uma empresa zero endividada, pelo contrário, tem mais caixa do que dívida. Então eu gosto muito da companhia, soltou uma prévia muito forte, principalmente por causa dos resultados da Melnick, né, da empresa que ela tem participação lá no Rio Grande do Sul, e é um time de executivos aí brilhante, com histórico, track record. Então, é uma das empresas que tem valuation muito atrativo e tem uma percepção de risco bem menor do que outras. Então, é uma empresa que eu gosto bastante e acho que o resultado vem forte. Uhum. Agora, falando sobre Plano e Plano, você comentou, né, no início, a gente poderia falar um pouco mais sobre a companhia logo na sequência, para poder a gente fechar nesse setor, né, como que estão suas expectativas, deixa eu entender um pouco aí de Plano e Plano pela tua visão. Legal. A Plano e Plano, a Iven do setor de média e alta renda, a Plano e Plano aí do setor de baixa renda. Foi uma empresa que veio naquele boom de IPOs ali, veio a próxima a R$11 por ação. Tá? Os controladores venderam boa parte da companhia a mercado, um pouco foi para o caixa da empresa. E aí, há 3, 4 meses, a gente vê os controladores venderam a empresa no IPO
botaram dinheiro no bolso e agora estão recomprando a empresa aí por 1/4, 1/3 do preço. É uma empresa que é controlada pela Cirelo, então tem um excelente bloco de controle, os fundadores continuam ali no leme da companhia. É uma empresa que historicamente cresce muito, tem retorno sobre capital investido muito alto e negocia assim a 3 vezes lucro, está normalizado. Ela teve uma queda da margem bruta, Débora, por causa da alta dos insumos, só que agora ela já vem trabalhando com a margem bruta histórica aí de 35%, só que na construção civil, como contabiliza isso? A partir do andamento das obras. Então, para frente, a gente deve vir um aumento da margem bruta, eu acho que a gente já passou pela inflexão, pelo ponto mais baixo de margem, e com isso recuperação de lucro. Ela fez um lançamento forte agora, focado em bem baixa renda mesmo, até 170 mil as unidades. Então, é uma empresa que eu gosto muito, muito barata, e o melhor sinal que o investidor pode ter, controladores executivos comprando. Porque qualquer analista de mercado, pode tentar conhecer, pode se aprofundar, conversar com a companhia, visitar stand de vendas, mas quem conhece mesmo o que está acontecendo ali na empresa, os riscos do negócio, é quem está no leme do negócio, são os donos, são os executivos. Então, uma excelente sinalização do que está passando por lá, e é uma empresa a sair muito, muito, muito barata. Tá? Bem gerida, barata, com track record, baixíssimo endividamento. Então, gosto muito da empresa nesse nível de preço. Tá certo. Tiago, vamos agora então mudar um pouquinho, falar sobre small caps aí, né? Sobre os principais destaques aí do mês de julho, né? O índice aí que representa as principais small caps na bolsa, inclusive apresentaram aí alta, né? Superior a 5% aí em julho, terminando o período aí com 1.997 pontos, né? Interrompendo aí 3 quedas mensais seguidas. Então, queria um panorama geral para a gente começar aí nesse segmento. O panorama geral, assim, sendo bem direto e claro, é que estava tudo muito barato, está tudo muito barato. Eu nunca vi uma descorrelação tão grande entre o Ibovespa, né, que são das large caps, das empresas maiores aí, com mais liquidez, para as small caps. Isso acontece por quê? As small caps, tradicionalmente, o nome small caps é por serem empresas de menor valor de mercado. Elas tradicionalmente têm menos liquidez. No período de resgate dos fundos, o que está acontecendo? As pessoas estão tirando dinheiro de bolsa, pessoa física, fundos, as pessoas fogem dessas empresas que tradicionalmente têm mais risco. E quando você vende numa empresa com baixa liquidez, o que acontece? Ela cai mais do que o outro, do que as outras maiores empresas que têm mais liquidez ali. Então, o que aconteceu com os small caps foi uma crise de fluxo de liquidez, muitas empresas valendo absolutamente nada, e obviamente a gente tem que separar aí, né, para o investidor, pessoa física que está nos ouvindo, o joio do trigo. Tem muita empresa ali de tecnologia que foi vendida a preços, aberração, assim, que todo mundo queria há um ano e meio atrás, mas tem muita empresa muito boa, muito bem gerida, baixa alavancagem, enfim, e que caiu no mesmo limbo aí, né? Então, muita coisa barata, eu acho que é um movimento de quem sabe o que está fazendo, né? Sempre dando esse disclaimer, de fazer um movimento um pouco mais acentuado para essa classe de ativos, tá? E eu acho que o risco-retorno hoje em dia, a equação de risco-retorno das small caps tá fantástica e se você acredita que a taxa de juros deve cair para frente aí, essas empresas são grandes beneficiadas disso ou de qualquer fluxo para a bolsa mais forte, tá? Então eu gosto bastante de small caps nesse momento e com meus clientes e na minha carteira pessoa física vem migrando paulatinamente, dando uma participação maior dessas empresas na carteira de renda variável. No setor de seguros, inclusive, a gente trouxe o resultado de BB Seguridade. Eu queria entender, né, nesse setor se você também tem boas expectativas. Agora há pouco eu estava atualizando aí. No caso de BB Seguridade, né, o diretor de RI e tudo mais está trazendo boas perspectivas para o próximo semestre. Olhando para os pares também, né, do setor, como que estão suas expectativas em relação a esse setor de seguros e resseguradoras? Fala para a gente, Tiago. Eu acho que são boas, Débora. Assim, a seguradora, a gente tem que entender qual é o modelo de negócio dela, né? Ela vende uma apólice de seguro, e aquele dinheiro fica rendendo que você pagou na apólice, fica rendendo no caixa da seguradora, até você ter um eventual sinistro. Então, esse período de juros altos são bastante positivos para as seguradoras no geral, né? BB Seguridade, na verdade, o mercado interpretou lá atrás como um fator conjuntural negativo que a companhia estava passando, que era aumento da sinistralidade em vida, por causa das mortes da pandemia, então ela pagou muito ali para os beneficiários ali, né, as coisas, e também o descasamento entre IGPM e IPCA, que ia se ajustar ao longo do tempo com a queda do IGPM. E isso agora a empresa vem tendo receita financeira forte, resultado operacional forte, e aí o mercado agora parece que a empresa mudou e agora todo mundo quer BB Seguridade. E há 6 meses atrás
não queria. Então, o panorama é positivo para o setor. Eu gosto muito de Porto Seguro do setor, é a minha preferida atualmente. Acho que está num preço de oportunidade, uma empresa de dono, bem gerida, bem tocada. E que, de novo, o que está acontecendo com o Porto Seguro agora? A Porto Seguro é muito focado em seguro alto, né? Vem crescendo em várias outras vertentes, mas é muito focado em seguro alto. Na pandemia, os carros ficavam em casa. Então, a sinistralidade, você bater o carro, fica difícil com o carro na garagem, né? As pessoas voltaram a sair de casa, aumentou a sinistralidade. E aumentou o preço de peças e dos carros. Então, ela vendeu o seguro com uma apólice segurando um carro a 70 mil. Agora, esse carro, quando bate, vale 90 e ela paga isso. Então, aumentou a sinistralidade. Mas agora, no decorrer do tempo, isso vai se corrigir. É uma empresa que cresce bastante nas avenidas de negócio, tem uma marca muito forte e está bastante barata. E não tem o risco eleitoral ali que o BB Seguridade tem, né, pelo controlador ser o Banco do Brasil, nem tem. O contrato de BB Seguridade vai até por volta de 2030. Então, o Banco do Brasil pode ou não renovar com o BB Seguridade os canais de distribuição. Porto Seguro não tem esse risco. Então, eu prefiro Porto, mas tinha uma posição em BB Seguridade, zerei recentemente aqui na minha carteira. Pois é, entre outros destaques aí de small caps, a gente teve aí a Kepler Weber, né, o Thiago? Sim, a Kepler é uma empresa que eu acompanho mais de longe, assim, mas é uma excelente companhia, uma empresa focada em silagem ali no agronegócio, né? O Brasil estruturalmente tem um déficit aí nessa questão de armazenamento de grãos e etc. É uma empresa eu estou um pouquinho olhando com reticência um pouquinho para o agronegócio agora, porque a gente viveu um boom do agronegócio, né? Então, commodities agrícolas lá no topo, dólar lá em cima, isso beneficia muito qualquer empresa do agro, e a Kepler, se beneficiando da renda do produtor, o produtor consegue investir em silos. Se a renda do produtor está baixa, não acontece isso. Tem também a questão de crédito no agro, mas é uma empresa que eu gosto, tá? Olhando de longe assim, não tenho posição na empresa, não acompanho de perto, gosto, muita gente boa tem, e acho que vale olhar de perto sim, mas eu estou um pouquinho, tudo que está muito em boom, tecnologia quando estava muito em boom, agronegócio muito em boom, as pessoas têm que ficar um pouquinho mais observando do que comprando, eu acho, tá? Então, essa é a minha opinião aí sobre Kepler e as empresas do agro no geral. Okay. Deixa eu só voltar um pouquinho no setor de construção, que eu acabei passando batido em JHSF. Uma notícia que acabou pegando aí alguns investidores até de surpresa, né, Thiago? Essa questão da possibilidade de JHSF sair da carteira, né, teórica aí do Ibovespa. Já na prévia veio essa notícia. Eu queria entender do teu ponto de vista o quanto que isso impacta no papel, o que muda na prática, né, para os investidores e também para a empresa em termos de valor, se isso impacta alguma coisa, e se você já está por dentro do que pode ter levado a essa questão, porque na nota ali da B3 eles falavam apenas, eles reforçavam apenas os critérios para entrar, né, no índice, mas não pontuaram nada do que tem ali tirado as companhias que eles escolheram do índice Bovespa, e JHSF estaria então nessa prévia. O que isso pode gerar, Débora, sim, é uma diminuição de fluxo, né, porque vários fundos de índice seguem o índice Bovespa, então se a empresa sai, eles têm que vender a posição para a carteira deles ficar ajustada ao que o índice tem. Então é uma questão de fluxo de curto prazo. Para a empresa em si, para o negócio da empresa, para quem enxerga investir em ações como investir em negócios, não muda nada ali, a empresa continua sendo a JHSF, vendendo os projetos, etc. É uma empresa que eu gosto bastante, focada no cliente aí de altíssima renda, né? Tem o segmento de incorporação, shopping, gastronomia, varejo, hotelaria, aviação executiva, então atende esse cliente nas variadas ocasiões de consumo dele. É uma empresa que sofre pouco com aquele fator que a gente falou do custo de construção civil, que o cliente dela aguenta preço, né? Então tem projetos únicos, assim. Então é uma empresa que eu gosto, acho que é uma boa oportunidade, uma empresa redonda, pagadora de dividendo, uma empresa que cresce, uma empresa de dono. Então eu gosto, mas obviamente no curto prazo pode ter sim, né, sofrer um pouquinho aí por parte de fluxo. Tá? Então basicamente isso, mas o investidor que tem JHSF, se tem um horizonte de longo prazo, fica preocupado não, porque essas entradas e saídas do índice são baseadas em liquidez, volume negociado da ação, enfim, e outros critérios que não são necessariamente a qualidade do negócio, e sim fluxo em bolsa. Pois é, a gente tem aqui no nosso chat acompanhando aqui o Luiz Antônio falando, estou de olho em Neogrid, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre Ocean Pact, o Thiago. O Ocean Pact é uma empresa que eu gosto muito, tá? De novo, IPO, aquela maluquice dos IPOs lá, a empresa fez IPO a 11, 12 reais, tá 2 e pouquinho aí, né? Então, tudo tem um preço, gente. E a Ocean Pact é uma empresa que tem uma dívida um pouquinho alta,
tá? E é uma empresa que está entrando, está expandindo agora. Ela se alavancou para comprar embarcações, ela é uma empresa de operação marítima, de apoio offshore, e agora essas operações estão entrando, esses barcos, desculpa, estão entrando em operação, ela vai começar a entrar a receita desses barcos, vai começar a entrar para a companhia. Tem também, possivelmente, no médio prazo, deve ter um reajuste nesses contratos, porque hoje em dia os contratos que a Petrobras está licitando são bem acima do que a Champect negociou lá atrás. É uma empresa que está valendo aí próximo a 1/3 do valor das embarcações que possui. E também é outro play de juros. Se os juros cair, para ela é muito positivo, porque a dívida dela é atrelada da CDI. Uma empresa que está muito barata para quem gosta de um pouquinho mais de risco, mas com potencial de multiplicação de capital bem relevante aí, o Champect. Tá? Neogrid é uma empresa que eu entendo pouco, mas assim, não gosto, tá? Do que eu já vi, assim, então não gosto muito, não. Acho que é um negócio difícil de operar. Perfeito, Thiago. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, principalmente para trazer aí uma visão, né, das companhias do setor, principalmente do setor de small caps, que acaba tendo aí muitas oportunidades. Então é importante a gente sempre estar de olho. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Esperamos aqui contar com você mais vezes nesse fechamento do mercado. Até a próxima. Valeu, Thiago. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho aí. Qualquer coisa estou à disposição. Valeu. Obrigado.